por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Conforme relata o irmão no versículo 1, Jesus saiu do templo e estava indo embora, quando de repente os discípulos o pararam para mostrar a grandiosidade do templo. E não é aquele templo de Salomão, porque foi destruído por Nabucodonosor. E também não é o templo reconstruído por Zorobabel e também por Esdras e Neemias. Era outro templo. O templo reconstruído por Herodes. Segundo o relato de William Barclay, um grande comentarista do Novo Testamento, aquele templo tinha uma fachada de mármore e de ouro. E os discípulos ficaram encantados com as pedras engastadas. Cada pedra, segundo William Barclay, pesava 100 toneladas, muito peso. E até hoje inculca a engenharia com os guindastos, não é? Como que conseguiu colocar aquilo ali? Segundo a tradição, Herodes demorou para reconstruir aquele templo 40 anos, com todo o dinheiro, né? Ele queria agradar os judeus. E é este templo que os discípulos mostram para Jesus. Parece que eles não estavam muito acostumados a ver uma construção, o ápice da arquitetura daquela época, que eles moravam na Galiléia, uma cidade muito simples, pescadores, talvez dificilmente eles iriam em Jerusalém. E eles ficaram encantados com a arquitetura, com a beleza do templo, e falou: olha, Senhor, olha que templo, que coisa grandiosa, Senhor. Agora, Jesus não ficou muito impressionado com a beleza do templo. Jesus, quando olhou, ele viu um futuro bastante cinzento, ele viu um futuro bastante caótico para Jerusalém e para aquele templo. Ele estava falando que Roma invadiria Jerusalém e também colocaria fogo no templo, destruiria tudo. Flávio Joséfo, que viveu naquela época, o historiador, conta que o ouro estava derretendo e indo ladeira abaixo, de tanto fogo que tinha no templo. Jesus olha para o templo e diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos começam, então, a fazer algumas perguntas para Jesus. No Monte das Oliveiras, diz o versículo 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação. Ficamos sabendo através de Marcos capítulo 13 e versículo 3, que os discípulos que fizeram essa pergunta para Jesus eram Pedro, Tiago, João e André. Eles, por certo, se confederaram entre si: vamos perguntar isso para Jesus? Vamos perguntar agora, nós estamos com ele sozinho aqui, só nós 4 com ele, vamos perguntar. Isso inculcou os discípulos, quando Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, que não seria derribada. Então, eles fazem 3 perguntas muito, mas muito interessantes para Jesus. Quando sucederão estas coisas? Os discípulos queriam saber quando será que o templo seria derrubado. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Na mente dos discípulos, a destruição do templo e da cidade de Jerusalém demarcaria o fim do mundo. Eles não viam outra solução, um outro fim que não fosse não somente o fim do templo e de Jerusalém,
mas eles também tinham uma mentalidade de fim do mundo. E a terceira pergunta: quando será a consumação do século? Jesus alertou para eles que não acreditassem no primeiro sinal que eles poderiam ver. A resposta de Jesus foi para que eles prestassem atenção ao derredor deles. Por isso, Jesus fala aí no versículo 4, e ele lhes respondeu, Jesus respondendo: vede que ninguém vos engane. Vede, porque virão muitos que virão em meu nome, muitos, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cuidado, muito cuidado, porque vai vir pessoas que dirão que são Cristos. E também Jesus falou no versículo 5, além, enganarão a muitos, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado, que vai haver essas coisas. Parece para nós, irmãos, que nós temos a televisão, nós temos a internet, nós temos celular filmando para tudo quanto é lado. Para nós não é novidade ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Mas naquela época, onde a notícia demorava a chegar, demorava até um ano para chegar num lugar, Jesus fala: vocês vão ouvir falar disso. Está acontecendo guerras em países longínquos. Não vos assusteis. Não fiquem assustados. Olha, irmãos, aconteceu de fato a destruição do templo. Todo esse texto de Mateus 24 está relacionado, inclusive os versículos 15 até o 28, onde nós lemos hoje, está relacionado com o episódio que aconteceu em Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. As mulheres grávidas sofreram, aquelas que estavam amamentando sofreram bastante, e segundo a história daquela época, houve um banho de sangue em Jerusalém. Mas o nosso ponto aqui hoje é nos 3 versículos, versículo 12, versículo 13 e o versículo 14, que a vinda de Jesus será precedida por poderes opostos no mundo. Primeiro, o efeito da iniquidade na vida das pessoas. E por se multiplicar a iniquidade, Jesus fala aqui. A tradução mais correta seria: por se multiplicar a ilegalidade, porque a palavra grega iniquidade usada aqui é anomos. Nomos significa lei, e não, ilegal. Aquilo que é ilegal multiplicará no mundo. As pessoas não se afeiçoarão às leis, às convenções, às normas, os bons costumes. As pessoas passarão por cima da lei. E não somente isso, Jesus fala que isso surgirá um efeito, não somente no mundo, mas também na igreja. Jesus alerta os seus discípulos, irmãos, e a igreja daquela época, e nós estamos vivendo no tempo de multiplicação da iniquidade, e vai contaminar, Jesus falou, quase todos. Não se assuste, quase todos serão contaminados com a iniquidade. Vai haver uma multidão de pessoas irreverentes, uma multidão de pessoas despudoradas, sem pudor. Vai haver uma multidão de pessoas que vão viver segundo as suas próprias paixões. Olha, irmãos, nós estamos vendo isso nos nossos dias. Leia a história dos imperadores de Roma, inclusive de Calígula, que você vai ficar assustado. De tanta maldade, de tanta ilegalidade, de tanta atrocidade que aconteceu naquela época. Diz Jesus que a iniquidade será tamanha ao ponto de ele advertir os seus discípulos que
muitos viriam em seu nome, muitos. Por isso Jesus alerta: cuidado, meus discípulos, vocês estão preocupados que dia que eu vou vir destruir Jerusalém? Porque lembram, porque isso é o efeito do que eles pediram a Jesus, rogaram a Deus lá no Monte Calvário, que cai sobre nós o sangue dele. Eles falaram isso lá. Então, estava cumprindo a destruição de Jerusalém. Houve, de fato, um banho de sangue. Há, sim, o efeito da iniquidade, meus amados irmãos, entre os povos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Sempre houve guerras. Sempre nações guerrearam contra nações. Mas, às vezes, quando uma nação guerreava contra a outra, as pessoas nem ficavam sabendo, principalmente nações longínquas. E quando Jesus disse: se vocês ouvirem isso, se vocês ouvirem hoje para nós na televisão cataclismas naturais, se vocês ouvirem isso, se vocês verem isso, não vos assusteis. É mistério que isso aconteça. Cuidado, não vos assusteis, não concluam vocês que o tempo chegou, porque Jesus alerta, é o princípio das dores. Tem muita dor para frente ainda. Muita dor. Jesus também falou que haverá ataques externos da iniquidade contra a igreja. Nós temos aí no versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando olhamos, irmãos, para o colegiado apostólico dos 12, somente um não morreu martirizado. Todos eles morreram assassinados, cruelmente assassinados. Todos eles, menos o apóstolo João. Todos morreram. Se vocês lerem pelo menos a história da igreja até no ano 200, foi muito sangue, a começar pelos apóstolos. E Jesus falou: olha, vocês serão odiados. Haverá inimizade na casa de vocês. Em Mateus, Jesus falou que haverá inimizade entre a sogra e a nora, entre parentes chegados. Haverá inimizade, haverá rumores de guerra, haverá traição uns aos outros. E a iniquidade também vai entrar dentro da igreja, diz o versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Pessoas colocarão uma pedra no caminho de alguém para ela tropeçar e cair. Essa é a tradução de escandaló, que do grego é colocar algo na frente para alguém tropeçar. Que coisa horrível, irmão, nós estamos vendo hoje. A sedução ao pecado atingirá grandes proporções no meio do povo de Deus. Eu fico imaginando hoje muitos crentes com uma visão ou um sentimento saudosista, olha para trás e vai olhando para trás até chegar lá na igreja primitiva. Precisamos ser como a igreja primitiva. Você está lendo só o livro de Atos. Leia as epístolas de Paulo. Como o pecado graçou dentro das igrejas. Como os falsos profetas entraram dentro das igrejas. Como houve pecado de imoralidade, até incesto dentro da igreja. Como houve divisão, facção dentro da igreja de Coríntios. Como tinha gente dentro da igreja de Colossos que acreditavam que eles estavam devendo alguma coisa para os principados e potestades. Por isso eles faziam
uma comissão asceta, quer dizer, faziam jejuns, orações, ao ponto de Paulo falar: vocês não devem nada às potestades, a cédula que era contra vocês, Jesus cravou na cruz, está tudo pago, por isso não fique debaixo desta servidão, como, irmãos, os falsos profetas fizeram arraso dentro da igreja. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse que mulherzinhas carregadas de pecado, como isso entrou dentro da igreja? E Jesus, quando os discípulos estavam com os olhos na beleza do templo, Jesus falou assim: olha ao redor de vocês, olha para ao redor de vocês. A baixa temperatura do amor, irmãos, é um sintoma da iniquidade na vida. Diz Jesus que o amor se esfriará de quase todos. Quando a iniquidade aumenta, quando o anomos, a ilegalidade, a falta de convenção, de valores morais, éticos, graça no mundo, com certeza isso respinga dentro da igreja e isso esfria o amor das pessoas. As pessoas não têm mais paixão por Jesus, não têm mais paixão. Você quer saber se a iniquidade já contaminou você? Quer saber se você está contaminado com a iniquidade? Observa a sua temperatura do seu amor a Cristo. Quando você pensa em Cristo, seu coração arde, como ardeu os corações dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando você pensa em Jesus, quando você vem para a igreja, você vem cumprir uma agenda, você ama Jesus. A sua temperatura, como está? A sua temperatura com Deus. Se você precisa vir à igreja por uma chamada do pastor, se você vem aqui porque o pastor chamou lá no grupo da igreja, você está perdendo seu tempo. Você precisa vir aqui porque você ama Jesus. Seu coração precisa arder por Jesus. Você precisa sonhar com Jesus. Sonhar dormindo com Jesus. Sonhar acordado com Jesus. Ver Jesus exposto na cruz. Se você trabalha porque para agradar A ou B ou para ter um relatório, você está enganado. Você precisa fazer porque você ama a Jesus. Porque se não for desse jeito, o amor na sua vida já esfriou há muito tempo. Muito tempo. Precisamos olhar, irmãos. E eu oro primeiro por mim, ó Senhor. Não deixa o amor na minha vida esfriar, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu preciso olhar para o Senhor, ter emoções celestiais com o Senhor. Eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu preciso fazer a obra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Ó Senhor, aquece com teu Espírito a minha vida. E eu oro também para que o Senhor use de compaixão com aqueles que estão na indolência espiritual. O amor se esfriará de quase todos, sobrará poucas pessoas que a iniquidade não vai atingir. Nós, irmãos, precisamos saber que a primeira parte dessa profecia cumpriu lá no 1º século. Aquelas pessoas que olham pensando que, como nós lemos hoje aqui, que o sol vai escurecer e que vai acontecer todas estas coisas, ele precisa também admitir que tudo isso já aconteceu antes dos anos 70 depois de Cristo. Vai acontecer de novo? Pode que aconteça, pode que não. Historicamente, Jesus está buscando, levando a mente dos discípulos, tirando a mente dos discípulos do templo. Agora o evangelho será pregado não só em Jerusalém, mas Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse templo eu vou derrubar. Não vai ter uma centralização do meu poder em Jerusalém. Agora todos os povos da terra vão me adorar.
Olha, irmãos, Flávio Josefo diz que houve de fato isso. Jesus falou que aqueles tempos, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nem os eleitos se salvaria. Cumpriu-se a profecia de Jesus. Se aqueles dias não fossem abreviados, morreriam todos dentro do templo de Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém. Jesus falou: se você estiver no campo, olha, não volta, fica lá, suba para as montanhas. E muitos crentes, irmãos, lembraram da palavra de Jesus, mas muitos voltaram e entraram em Jerusalém e foram mortos. Muitos fugiram para as montanhas e foram salvos. Esta profecia cumpriu historicamente. O templo foi derrubado, Jesus veio e destruiu o templo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Se tem o aumento da iniquidade, o versículo 13 e 14 diz: tem também a resistência dos fiéis ao poder da iniquidade. Versículo 13 e 14: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino. Um efeito, irmão, da resistência à iniquidade. Os poucos que o amor não esfriou, os poucos que a iniquidade não atingiu, faz resistência a essa iniquidade. Faz resistência pesada contra essa iniquidade. Por isso que você está aqui. Por isso que o evangelho começou em Jerusalém, onde o Espírito Santo caiu sobre a igreja lá, foi derramado sobre a igreja lá. Também houve derramamento do Espírito Santo em Samaria, em Éfeso, nos 12 discípulos, e o evangelho houve resistência, houve morte dos apóstolos, houve mortes cruéis dos crentes. Estevão foi morto à pedrada, mas houve uma resistência. A igreja, os escolhidos de Deus, faz sim resistência e vence, irmãos. Ele faz resistência e vence. Jesus falou que a perseverança, não é dizer que a perseverança está em nós, não está em nós não temos o poder de perseverar num clima tão tenso desse, numa poeira tão densa dessa das trevas. Nós não conseguimos perseverar. A perseverança é um sinal de que aquela pessoa não foi contaminada com a iniquidade. Mas, por outro lado, irmãos, o escritor aos Hebreus fala da seguinte maneira, no capítulo 2, versículo 1: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Por um lado, existe sim, e é verdade, a perseverança vem de Deus, mas por outro lado, irmãos, há sim a nossa responsabilidade de manter firme na obra do Senhor, de fazer resistência ao mal no mundo, de fazer resistência a esta lama que existe no mundo. Temos que fazer, e isso os eleitos fazem, aqueles que não foram contaminados fazem. Jesus falou que aquelas pessoas que não obedecem à sua palavra é porque não são discípulos dele. 1 João, capítulo 2, versículo 19, ele foi bastante direto no ponto, quando muitos irmãos da igreja estavam preocupados porque estava havendo pessoas saindo da igreja e indo embora. João escreveu para aqueles irmãos: saíram de nós, porque não era de nós, porque se fosse de nós, estaria conosco. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Há uma necessidade de manter firme a palavra do Senhor. A pressão é grande para a ilegalidade. A pressão é grande, irmãos, para as faltas de convenções. A pressão é grande para a prática da imoralidade. Oh, queridos irmãos, a iniquidade está aumentando. No mundo ela graça, no mundo ela corre de passos galopantes para atingir
o seu objetivo. Oh, queridos irmãos, o Espírito Santo nos fala através da sua palavra. Resista a isso. Resista a esse negócio. Olhe para cima. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para a palavra do Senhor. A norma de conduta do crente é a Constituição Celestial. Nós temos a norma de conduta, os valores da palavra de Deus, os valores e caráter de Deus. Os eleitos de Deus fazem resistência. Os eleitos de Deus perseveram, mesmo ao ponto de morrer, como aqueles apóstolos enfrentaram. E essa resistência vai acontecer o quê? Jesus disse, esses poucos que resistem, está no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus não está falando aqui que todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. Jesus não está falando aqui que o evangelho tem que atingir a todos os cantos de um bairro, de um estado, de uma cidade, de um país, de um continente. Jesus está falando nada disso aqui. Jesus está falando que o evangelho tem que chegar numa nação, tem que chegar numa tribo. O evangelho tem que chegar nesses povos, tem que chegar. E antes desse ano 70, que veio a destruição de Jerusalém, o evangelho atingiu aquele mundo. Aquele mundo todo conhecido por eles, o evangelho atingiu. E agora, irmãos, então virá o fim, quando esse evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Não é todas as pessoas. Não. Eu vi um pastor falando que o evangelho tem que chegar a todas as pessoas. Eu não gosto muito dessas estatísticas de missões que dizem tem tantos bilhões de pessoas no mundo que não ouviram falar do evangelho. E Jesus falou que tem que ouvir? Jesus não falou isso. Jesus falou que tem que ser pregado a todas as nações. Se tem pessoas lá que não ouviram, isso é outra coisa. Nós precisamos nos ater à palavra do Senhor. Olha, irmãos, resistência à iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não permita que isso aconteça com você. Não permita. Sirva a Jesus com amor, com alegria no seu coração. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós começamos a falar sobre o estado intermediário. As almas que vão para o céu, o que eles estão fazendo. É maravilhoso, irmãos, quando nós pensamos no céu. Do 1º século até o 5º século da era cristã, os crentes pensavam no céu, porque estavam debaixo de grande tribulação, de grandes problemas, eles pensavam mais no céu. Mas no ano 324, quando Constantino tornou o cristianismo como religião oficial do império, houve uma invasão de incrédulos, de gente sem compromisso com Deus dentro da igreja, e as pessoas começaram a colocar os olhos para este mundo, começaram a envolver demais com este mundo. E a reforma veio resgatar isso. A reforma veio resgatar, nos colocar de novo na centralidade da Escritura, e a Escritura sempre nos manda olhar para cima e não para cá. Olhe para cima. Vai multiplicar, não vai aumentar. A iniquidade vai multiplicar. E isso respinga dentro da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia da sua família. Que o Senhor nos ajude e aqueça o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.